Boa noite a todos. E como já viram, o tema é um tema bonito, é um tema de convívio. Conviver é bom, é saudável, certo? Faz-nos, neste momento, achamos que nos faz tanta falta conviver. Convivemos com os mais próximos, mas convivemos também com aqueles que temos no coração. E convivemos, sem dúvida nenhuma, e basicamente, com os espíritos, certo? Toda a gente tem a certeza que convivemos com os espíritos? Estão aqui muitos espíritos. Estão ou não estão, irmã Leonor? Não sei. Eu não sei. Já vou colocar essa questão. Quem sou eu? A irmã Leonor diz que eu sou um espírito. Será que sou? É assim, eu sou um espírito. Não, quem sou eu? Eu sou a Fátima, certo? Posso achar e pensar que sou este corpo e uma cabeça com um cérebro pequenino, não é? Assim, com alguma dificuldade em entender às vezes as coisas. Agora, que sou eu? Eu sou um espírito. Dizem-me. Sou mesmo. Será que eu sou mesmo um espírito? Porque é que nós dizemos que somos um espírito? E eu aqui ponho já as coisas muito claras. É porque assistimos ao estudo da doutrina e o irmão Fernando nos diz que somos espíritos. Quantos de nós já paramos para perguntarmos e questionarmos-nos e tentarmos encontrar a resposta porque é que nós sentimos que somos um espírito? Como é que temos essa certeza? Eu hoje coloquei a questão ali fora a alguns irmãos que estavam e de repente ficamos assim. Durante o período que estive a preparar a palestra, fiz algumas entrevistas, designadamente à irmã Isabel. Ela soube responder, à maneira dela, e soube, ela sente que é um espírito. Agora, será que todos sentimos essa ligação? Essa essência? Será? Temos a certeza de que somos? Isto é para pensar. Porque nós não podemos, e quantas vezes o irmão Fernando aqui diz-nos no estudo, que a doutrina espírita não é uma doutrina para se aceitar assim sem questionar. Não podemos aceitar que alguém nos diga, vocês são espírito, temos matéria, pé-espírito, espírito. Ok. E aceitamos, é assim. Portamos-nos mal? Portamos? Sim, portamos. E todos dizemos que sim. Mas porquê é que nos portamos mal? Temos que questionar as coisas. Está na hora. Estamos em fase de mudança, de paradigma, e não podemos aceitar tudo como uma verdade daquilo que nos dizem sem questionarmos, sem nós usarmos exatamente o nosso espírito para questionarmos também e para desenvolvermos, irmos mais além e estabelecermos uma ligação diferente daquela que é só ouvirmos, bebermos como se tudo fosse certo aquilo que bebemos e temos vergonha ou medo até de dizer que não é assim ou que não percebemos e dizem, ok, está certo. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec formulou a seguinte questão: que é espírito? E a espiritualidade respondeu: é o princípio inteligente do universo. Então, que bom! O espírito é inteligente, é um princípio inteligente do universo. Nós, como somos muito inteligentes, nós os humanos, não é? Que nos escudamos atrás desta capa, somos humanos, somos frágeis, somos pequeninos, para escondermos e desculpabilizarmos as nossas falhas e a nossa fraca evolução em determinados sentidos, aqui até somos um espírito e somos o princípio inteligente do universo. Então somos dotados de inteligência e por isso somos um espírito, certo? Vamos aceitar que é assim, que nos sentimos e reconhecemos espíritos porque somos dotados de inteligência. Hoje ficamos por aqui. Nas próximas aulas, quem tiver dúvidas e não tiver a certeza e vier ao estudo, se tiver dúvidas e quiser chegar um pouco mais além, terá o irmão Fernando para explicar sabiamente e doutamente como sabe
e é capaz, porque é que somos um espírito. Então, com quem convivo enquanto espírito? Espírito, alma, enquanto encarnado. Nós convivemos com quem sintonizamos, com quem nos afinizamos. O que é a afinidade? A afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns nos outros. Espírito, não é? Energia, e nessa afinidade integramos-nos uns nos outros. Em tudo, mas em tudo que existe no universo, nós vemos essa integração, essa afinidade, essa sintonia. Todas as coisas que existem no universo vivem num regime de afinidade. Desde o átomo até o arcanjo, tudo é atração, tudo é sintonia. Nada que nos alcança a existência é ocasional, nada vem a nós por acaso, vem tudo por atração, por sintonia, por afinidade. Tudo tem sentido. E de uma coisa não tenhamos dúvida, que através do pensamento, e temos ouvido isto centenas de milhares, se calhar de vezes já, através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal. Sintonia é a base da existência de toda a alma imortal. Seja na vida física, seja na vida espiritual, a lei da afinidade é um princípio divino que me rege a mim, que vos rege a vós, que me rege a mim enquanto parte de vós que sou, que rege a tudo. A sintonia estabelece-se em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade entre si. A afinidade consiste em quê? Na semelhança, na identidade, conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Então, os meus gostos, os meus interesses, os meus propósitos, os meus pontos de vista determinam com quem eu me sintonizo, determinam quem eu atraio para mim. E qual é a implicação ou a consequência de tudo isto, desta atração? É que onde colocarmos os pensamentos e os sentimentos, aí se vai desenvolver a própria vida, a nossa vida. É onde colocamos os sentimentos, onde colocamos os nossos pensamentos. Porque nós vivemos sob a influência das crenças e dos valores que alimentamos, das emoções que cultivamos, das aspirações e dos propósitos que guiam o nosso cotidiano. Sejamos ou não conscientes desta realidade, cada um de nós encontra-se constantemente atraindo para si circunstâncias e pessoas que, de uma forma e de outra, entram em consonância com o seu mundo interior. Cada um de nós conviverá sempre e em toda a parte e em todo o momento com aqueles com os quais se afiniza, efetuando inevitáveis trocas energéticas. Qualquer alteração neste compartilhar depende sempre de quê? Da transformação da nossa condição íntima, porque as forças que nos unem uns aos outros são aquelas que, em primeiro lugar, emitimos de nós. É a força que sai de nós, a emoção que sai de nós, que atrai o que a nós vem. Em essência, nós somos o que pensamos, somos o que sentimos e, por conseguinte, somos o que fazemos. Há a ideia que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Poderíamos concluir que basta conhecermos as nossas reais motivações, a índole dos nossos amigos, para atestarmos com quem nos desejamos assemelhar. A verdade, e não sei se é verdade, agora digo a verdade, eu não sou detentora da verdade, mas em relação a este diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, poderá nem sempre ser assim, porque muitas vezes, mesmo nós vemos nos seios familiares, há uma diferença em termos evolutivos das várias criaturas, dos vários seres que compõem uma família. Não somos todos iguais, estamos exatamente todos para ajudar o todo, não é? Cada um no seu patamar evolutivo. Muitas vezes também poderíamos andar com alguém que esteja num patamar diferente para o ajudar a sair ou avançar para um patamar superior. Portanto, neste sentido, Emmanuel diz que se a sintonia é um acordo mútuo,
todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelha, sim. Todo aquele que vibra na energia do Mestre, a Jesus se quer assemelhar e a Jesus se tenta afinizar. Todos somos médiuns, sabemos disso, quem estuda e quem frequenta a casa e a doutrina sabe que todos temos mediunidade. Vivemos a nossa mediunidade dentro de um campo mental que nos é muito próprio, na nossa website espiritual. E, em consequência, associamos-nos às energias edificantes, certo? À espiritualidade edificante, à energia, se o nosso pensamento fluir na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizarmos às sombras da vida primitiva ou torturada. Porque as mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. As pessoas sincronizam com pessoas em quem se comprazem, com quem se sentem bem. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo comenta sobre uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Vejam, uma nuvem. Cada um de nós tem uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Isto é intenso, é forte. Era o apóstolo Paulo. Advertindo-nos quanto à condição moral dos indivíduos que temos por companheiros. Porque eles vêm por afinidade, por sintonia. Então, em função daquilo em que vibramos, daquilo que sentimos, de quem somos, do estado em que estamos, assim a nuvem de testemunhas que nos acompanha. Todavia, serão eles apenas aqueles, a nuvem que nos acompanha, apenas aqueles que fisicamente estão na nossa rotina familiar, na nossa rotina profissional ou social? Não. Segundo os ensinamentos de Kardec, Allan Kardec, organizador e codificador da doutrina espírita, a realidade é muito mais ampla, porque pelo nosso modo de ser e de agir, não somente escolhemos os amigos e os ambientes da nossa preferência, como também, e essencialmente, porque esses escolhemos-nos o dia-a-dia, pensamos nós, porque muitas vezes também é a atração a funcionar, nós é que pensamos que escolhemos com quem queremos andar. Mas atraímos os indivíduos, os seres, espíritos que vivem no mundo espiritual, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditemos ou sejamos conscientes da sua presença ou da sua existência. Eles estão à nossa volta, fazem parte dessa nuvem de testemunhas. Na questão 484 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: os espíritos afeiçoam-se de preferência por certas pessoas? E a resposta da espiritualidade é categórica. E diz: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Os suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-los. Daí a sua afeição por causa da semelhança de sensações. Porque cada um de nós constrói, de uma maneira muito particular, a sua própria atmosfera moral. As desarmonias e transtornos existenciais de que sofremos são decorrentes ainda das imperfeições morais e pelos processos naturais da afinidade e da sintonia, atraímos e atraem-se espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. Estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbadores e doentios qualquer indivíduo, aquele que lhes permite sofrer-lhes o assédio, influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações muito difíceis, complicadas e calamitosas. O espírito de Joana de Ângeles explica o reverso da medalha e diz, de fundo, como mudar de sintonia. E sabiamente diz que, como não existem violências contra as leis universais, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento dos outros, quem ora, quem entra em prece, quem faz oração e procura situar-se em equilíbrio, direciona ondas mentais que alcançam as regiões felizes da espiritualidade.
despertando assim o amor, o interesse dos guias espirituais que o correm amorosamente para auxiliá-lo. Para a sintonia com os espíritos superiores, devemos desfocar o pensamento e o sentimento daquilo que esteja a incomodar-nos ou a deixar-nos desassossegados, de modo a captar outras ideias disponíveis à nossa consciência. Daí a importância de aprendermos a disciplinar os nossos pensamentos, exercitando a higiene mental através da reflexão superior, da oração, pois são estas que nos permitem a mudança, a elevação do nosso estado íntimo. Cultivar bons pensamentos, bons sentimentos durante a oração não é simplesmente construir boas ideias no momento em que se quer conectar com os espíritos desencarnados voltados para o bem. Mas sim, e basicamente, estabelecer um estilo de vida pessoal que favoreça naturalmente o surgimento de ambos. Não basta querer, na hora da prece, só evocar a espiritualidade superior. Há que, no dia-a-dia, na conduta, estar em sintonia para que haja esse intercâmbio constante. Assim, aquele que é ético e trabalha continuamente no exercício da sua amorosidade, obviamente que tem por testemunha os espíritos do amor e da paz e que o auxiliam na sua trajetória evolutiva. Pois se é verdade que cada um somente pode dar conforme o que tem, e ainda ouvi hoje, torna-se óbvio que cada um recebe de acordo também com aquilo que dá. De acordo com o espírito André Luiz, a nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo com qualidades de absorção e de exteriorização. Recolhemos a força da vida em ondas de pensamento e expressamos-la como? Através de palavras, dos exemplos e das nossas atitudes. Então, refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos, julgamos, projetamos na direção dos outros as imagens que nós próprios criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, porque a lei da atração, a lei da sintonia é uma lei divina, é uma lei de Deus, somente retrataremos a claridade e a beleza se essa claridade e essa beleza estiver na nossa vida íntima. De outra forma, por mais que se tente emanar beleza, se ela não faz parte de nós e não está no nosso interior, rapidamente se dissipa e não tem consistência. A questão 278 é questionado. Os espíritos das diversas ordens estão misturados? A espiritualidade responde sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a simpatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade, falamos no mundo espiritual, e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhes assemelham. Tal como numa grande cidade, onde os homens de todas as categorias e todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam por analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado, mas sem se falarem. Todos nós que aqui estamos temos um círculo de amizade preferido. Porquê? São as afinidades resultantes de experiências vividas em comum, atos de amor partilhados, compartilhados, feridas abertas por outros, cicatrizadas pela amizade e pelo cuidado de outros que aparecem, problemas em comum e que exigem a união de esforços para serem resolvidos. Compromisso de auxílio recíproco. É isto que leva a que consigamos construir as nossas afinidades, que tenhamos compromissos de auxílio recíproco. Para uma existência agradável, é fundamental a convivência com pessoas que entendam a vida
de forma parecida com a nossa, porque não dá para ser de outra maneira. A afinidade é mesmo alguém que comungue mais ou menos da mesma forma de estar, de sentir, dos mesmos ideais, de forma parecida, que busquem os mesmos objetivos que os nossos, que professem, se possível, a mesma religiosidade ou ligação com o Criador, com o Pai. Tudo isso é bastante natural e deve ser cultivado, sim. No entanto, nada disso nos impede de estabelecermos também uma boa relação com os demais, participando de factos e ações ao lado deles. Porque, afinal de contas, e é uma realidade, conviver com as diferenças ajuda-nos a crescer, a desenvolver as nossas potencialidades de compreensão, de aceitação para com aqueles que não cultivam os mesmos gostos que os nossos. Não são todos obrigados a gostar do amarelo, mas podemos gostar de quem não gosta do amarelo, porque não? Interesses, sentimentos, propósitos ou pontos de vista. E é no lar, especialmente no lar, que os espíritos renascem juntos por afinidades e, sobretudo, por contingências expiatórias, em virtude de a família ser o principal organismo depurador de conflitos do passado. É nela, na família, que se reúnem antigos amores e velhos desafetos. Isto dá para nós percebermos, já todos sabem isto, eu estou aqui a falar do que já sabem tão bem, podia passar um bocadinho à frente se calhar, não era? Que a família é isto mesmo, é assim, é um lugar um bocadinho complicado, mas onde é tão bom viver, não é? Onde se encontram e reúnem antigos amores, velhos desafetos, ambientes no qual os espíritos têm a oportunidade de exercitar o perdão e o amor sobre os mais variados e diversos aspectos. Segundo os postulados espíritas, que são os nossos, pelo facto de os laços de sangue nem sempre reunirem as almas essencialmente afins, o componente da família que connosco se relaciona e com o qual não temos afinidade, ou mesmo sentimos aquela... Parece que não é da família, às vezes diz-se, parece que não é daquele ninho, nasceu ali, mas não tem nada a ver com a família. É sempre alguém a quem temos de compreender e aceitar para o nosso próprio benefício. E a aceitação não passa, nem consiste na concordância com as suas atitudes inadequadas, não. Mas na disposição de ajudá-lo na superação das suas dificuldades, especialmente nas dificuldades mais íntimas. Na questão 204, ainda, Allan Kardec questionou a espiritualidade mais uma vez e pergunta-lhe: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? A resposta é: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências muito anteriores. E temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador anota que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias. No espaço, isto é tão bonito. Grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, no plano espiritual, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem e a felicidade é enorme. A felicidade é enorme. Frequentemente mesmo, seguem-se uns aos outros na reencarnação, reúnem-se, podem-se reunir ou não na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o adiantamento mútuo de ambos. Se uns estão encarnados e os outros não estão, nem por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres, que estão no plano espiritual, velam por aqueles que estão cativos aqui no mundo da carne. Os mais avançados procuram ajudar a fazer progredir aqueles que estão mais atrasados. Depois de cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, a sua afeição é mais viva pelo facto mesmo de ser mais depurada, não perturbada pelo egoísmo nem pelas nuvens da paixão.
Eles podem, pois, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. É a afeição espiritual, que nada tem a ver com a afeição carnal, que muitas vezes nos liga momentaneamente uns aos outros enquanto estamos aqui encarnados. Entenda-se que se trata de uma afeição real de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem neste mundo apenas pelos sentidos físicos, pela atração física, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Termina, em princípio, aqui, a não ser que haja alguma obsessão que tenha que seguir. Apenas as afeições espirituais são duráveis. Afeições carnais extinguem-se com a causa que as viu nascer. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus melhoram pouco a pouco no contacto com os bons e pelos cuidados que deles recebem. O seu caráter abranda, os seus costumes depuram e as antipatias podem vir a apagar-se. A doutrina espírita mostra-nos, sem dúvida, como os espíritos podem influenciar a vida das pessoas encarnadas. Muitos de nós, e muitos desconhecem estas atuações, outros minimizam-nas, não ligam sequer, mas todos percebem que os mundos estão interligados e influenciam um ao outro. Nestas atuações, encontramos o trabalho de variados espíritos, desde os mais caridosos e protetores, até àqueles que ainda se comprazem no mal e com a negatividade. A escolha destas entidades e da afinidade com elas e do convívio com elas é uma opção de cada um de nós. Cabe ao nosso pensamento e às nossas atitudes a atração dos bons ou dos maus espíritos. E estamos na casa espírita. Nesta casa onde nos encontramos, há um momento muito particular, muito especial, em que este contacto, este intercâmbio entre os dois mundos acontece, que são quando se realizam os trabalhos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas. E aí encontramos uma atuação muito efetiva dos espíritos de luz, que são entidades amorosas. Nós ontem tivemos reunião mediúnica, que se comprazem com o bem e o auxílio, que despendem o seu tempo e as suas energias para ajudar todos aqueles irmãos que chegam do mundo espiritual sem compreender a sua trajetória, marcados por muitas dúvidas, porque são os que vêm à reunião mediúnica, cheios, angustiados, com medos, com grandes desesperanças, irmãos sofredores, que a maior parte das vezes, perdidos, se julgam esquecidos e sem perspectivas em relação ao futuro, sem noção sequer que já estão no plano espiritual. E é nesse momento, no momento da reunião mediúnica, que muitos destes irmãos, alguns que ainda acreditam em Deus, mas que se julgam totalmente esquecidos pelo plano maior, e desenvolvem, quantas vezes, um forte desejo de vingança, bradando contra a religião, tornando-se perseguidores, atraem energias parecidas de rancor e de ressentimento. Mas vêm até à reunião, vêm até à casa. Muitos dos aqui presentes, certamente, ainda desconhecem como são feitas essas reuniões e como os espíritos superiores trabalham em benefício dos irmãos sofredores. Apenas dizer que nesses momentos, no momento da reunião, são eles, os espíritos benfeitores, os responsáveis por trazer para as reuniões as entidades com maiores dificuldades. E como é que fazem? Vocês vejam que juntam-nas, recolhem os irmãos do plano espiritual que precisam de ser atendidos ainda e se manifestar algumas vezes porque estão realmente perdidos, juntam-nos de acordo com as suas histórias, as suas dores e as suas dificuldades. E porquê? Porque ao juntar, por exemplo, vários irmãos que têm histórias parecidas, dificuldades parecidas, há a possibilidade, na reunião mediúnica, atender o maior número possível de irmãos desencarnados,
que nestas reuniões ouvem e assistem às conversações com o doutrinador, que é o médium esclarecedor, o médium que tem desenvolvido a paciência, a tolerância, que acalmam e acolhem estes irmãos em sofrimento. Médium que é bom conhecedor e estudioso da doutrina espírita, tem que ser dotado de benevolência, de afabilidade e simplicidade durante o trato com os espíritos comunicantes, pugnando pela manutenção de um clima de simplicidade, otimismo e fraternidade, ao conversar quantas vezes com os espíritos mais rebeldes que chegam, revoltados ou que buscam vingança, amparando-os no auxílio prestado pelos orientadores espirituais que os trazem e que apoiam todo o trabalho que é desenrolado durante esse período, servindo assim à assistência prestada de amparo e auxílio imediato para todos os que passam pelas mesmas dores e constrangimentos, como um verdadeiro bálsamo de luz para todos os que possam crer e se desvincular das suas mais íntimas e secretas dificuldades momentâneas. Então, estes espíritos amorosos que ajudam nestes trabalhos, são eles que escolhem as entidades que se aproximam, são eles que pesquisam as histórias desses irmãos sofredores e que buscam na tela mental de cada um deles aquelas passagens. Isto é extraordinário. Eu, ao preparar esta palestra, não dá para explicar o que eu senti e eu percebo porque é que a espiritualidade me deu este tema. Enfim. Buscando na tela mental de cada um deles passagens, lembranças, experiências para auxiliar o doutrinador nestes eventos, munindo o doutrinador de informações para que possam auxiliar estes irmãos nestes momentos de dor e dificuldades tão intensas. Agora, algo que se calhar vocês não sabem é que muitos das entidades que se manifestam durante o trabalho mediúnico numa casa espírita são recolhidos dias anteriores nesta casa e muitos destes espíritos acompanhavam encarnados, como nós que estamos aqui, que vêm ao centro espírita, exatamente muitas vezes por problemas que têm, por não se sentirem bem, afinal, por sofrerem a influência negativa destes irmãos desencarnados, que aqui ficam cuidadosamente tratados, cuidados, até à reunião mediúnica, onde se possam expressar e ser ajudados e orientados. E nesse momento, quando chegam assim à casa espírita, os irmãos do plano espiritual são mantidos em isolamento na casa, para que no próximo trabalho mediúnico possam manifestar-se, conversar com as equipas, contar as experiências, angariar o amparo e o conforto. Embora muitos ainda não acreditem no auxílio, as rogativas para que eles sejam socorridos são feitas por familiares que em prece pedem e oram para que sejam encaminhados para Deus, para o alto. Ainda no plano espiritual também, e isto é trabalho dos espíritos que connosco convivem, a casa espírita é higienizada, todos os locais são limpos e equilibrados, sendo retirado, por exemplo, deste espaço agora, todo retirado do local as energias menores que pudessem aqui estar ou estar com algum de nós, os desajustes, os desequilíbrios, objetivando o melhor auxílio possível para todos os que serão atendidos no decorrer da assistência espiritual. Embora não possamos ver o trabalho, tenhamos a certeza e a convicção de que o mundo espiritual nos ampara e nos auxilia muito mais do que imaginamos, dando-nos o suporte necessário para que vençamos as nossas mais íntimas dificuldades e limitações. Um outro ponto, isto quase para terminar esta viagem pela reunião mediúnica, um outro ponto que eu achei que se deveria destacar aqui no convívio que existe com a espiritualidade é como as conversações são encaminhadas para muitas entidades que muitas vezes não estão aqui, mas sabemos que são muitos os necessitados, muitos deles não puderam ser traduzidos pela espiritualidade para receber esse trabalho assistencial, mas foram socorridos e levados indiretamente já para outros locais, e todas as conversas entre os irmãos desencarnados e os doutrinadores são
amplificadas, para que todos os ausentes sejam premiados com a bênção de poder ouvir e se conscientizar das suas dificuldades e necessidades do trabalho espiritual. Vejam a responsabilidade dos médiuns que ajudam, que têm como missão e compromisso a presença nestes trabalhos. No mundo material, os auxílios também são muitos, o convívio, pois muitos são os médiuns que faltam às suas atividades na casa espiritual. Alguns deixam-se levar por intervenções de irmãos que buscam atrapalhar e esvaziar o trabalho assistencial. Outros ausentam-se por qualquer dor ou desconforto físico ou emocional e com isso acabam fazendo o gosto aos espíritos inferiores que efetivamente querem até criar essa problemática, deixando de participar nos trabalhos, deixando de atender os necessitados e de contribuir para o seu próprio reequilíbrio espiritual e emocional. E neste momento o que é que acontece? Os espíritos superiores, os nossos irmãos amorosos, desdobram-se para que todos os desencarnados que foram trazidos não deixem de ser atendidos e muitas vezes sobrecarrega-se fortemente a alguns trabalhadores materiais, os médiuns presentes na reunião. Cada médium que falta, seja porque for, é como qualquer trabalhador, quando falta ao serviço, está a sobrecarregar um irmão que fica com mais trabalho. Não é? Todos são importantes e necessários e há que assumir o compromisso com a espiritualidade, com a casa e com todos estes trabalhos. Os irmãos são todos atendidos nas reuniões, esclarecidos, encaminhados para atendimento em local especializado e depois de tudo isto, não há dúvida que qualquer um dos médiuns sai mais fortalecido e sairão do encontro mais tranquilos e equilibrados, não podendo sair do trabalho com essas energias negativas que muitas vezes se trazem, com os constrangimentos oriundos dos irmãos desencarnados. Então, isto para explicar que na reunião mediúnica é onde o intercâmbio mais se faz sentir e nós mais o percebemos. É um verdadeiro intercâmbio entre os dois planos da vida. Esta atividade mostra-nos que a soma das forças e dos ideais auxiliam a todos, e sobretudo os encarnados, nós, a ter consciência de que são importantes e fundamentais neste momento, pois que com a sua presença, a sua assiduidade e dedicação, constroem laços sólidos com as entidades do bem, do mundo espiritual, criando vínculos de amor, de confiança, solidariedade entre irmãos em locais e momentos diferentes, mas todos trabalhando em busca de um bem comum, que é o auxílio desinteressado, centrado no amor, na comunhão e no respeito mútuo. A caminhada, meus irmãos, é grande. As vantagens do mundo, muitas vezes, as vantagens materiais, tentam tirar-nos do caminho correto. Mas devemos prosseguir com afinco e perseverança os nossos sonhos e ideais, deixando pelo caminho pegadas de amor e de solidariedade, trocando o julgamento fácil, os prazeres materiais e as falas desnecessárias e compreendendo que caminhar ao lado da espiritualidade amorosa e elevada é a única forma de construirmos um futuro de crescimento e evolução espiritual. Pois cada um de nós, não nos esquecemos que viemos da inconsciência, criados simples e ignorantes. E pela lei da evolução, cada um de nós caminha para a consciência, escolhendo a estrada por onde quer caminhar. Cada um de nós encontrará aquilo que busca. Cada um de nós tem a posse daquilo que deu. Convive com quem sintoniza. Conhecerá o que aprendeu, mas somente ficará e incorporará na sua memória aquilo que vivenciou. É preciso passar pela vida.
não apenas não praticar. Felicidade ou infelicidade são subprodutos do nosso estado íntimo. Os amigos são escolhas de longo tempo. O nosso círculo doméstico é a materialização dos nossos anseios e das nossas necessidades de aprendizagem. Pela nossa forma de ser também, conquistaremos admiração ou desconsideração. O que fizermos hoje vai refletir-se no amanhã. O que fizemos ontem decidiu o hoje. A escolha dos espíritos com quem sintonizamos é nossa. Porque nós somos, efetivamente, um espírito em evolução entre um universo de espíritos. Sempre conversaremos com aqueles com quem nos afinizarmos, encarnados ou desencarnados. Mas não tenhamos dúvidas que o melhor espírito para com ele conversar e conviver é Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. Se ainda não nos convencemos da necessidade de nos sintonizarmos com ele, há que comportar o raciocínio expondo-o presente nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, nas nossas preces, no nosso cotidiano, e notaremos a diferença. Porque somos todos parte da família que constitui o rebanho de Jesus, o rebanho do Cristo. E o rumo que ele nos aponta continua indicando liberdade. Somos sempre livres. E, em qualquer despenhadeiro dos tormentosos dias que nos possam afligir, convém consultar Jesus sem cessar. E se tivermos ouvidos capazes de o escutar, percebê-lo-emos hoje, agora e sempre, amorosamente a repetir: eu sou o caminho, eu sou o caminho, vinde a mim. Que Jesus continue a falar para cada um de nós, que nós consigamos ver nesse espírito o nosso melhor amigo, o nosso confidente, e seguir e trilhar o caminho que ele nos vai orientando, por onde nos vai levando. Obrigada por terem tido a paciência de ouvir tudo isto. Espero que tenha contribuído um pouco para o esclarecimento de como funcionam algumas coisas que às vezes não acompanham tão de perto, e perceberem que somos espíritos, sim, e como espíritos estamos rodeados de todos os outros espíritos. Sintonizamos com aqueles que estiverem na mesma sintonia, na mesma forma de viver, de estar e de andar que nós é que escolhemos. Obrigada.